Bom, gente, nós terminamos a aula passada aí nesse artigo 14, estamos tratando dos planos de benefício das entidades fechadas e nós vimos que esses planos, eles têm que garantir esses 4 institutos. Quais são? A questão do benefício proporcional diferido, da portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano, o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, a faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, que é o chamado autopatrocínio. Então, benefício proporcional diferido, portabilidade, resgate e autopatrocínio. Os 3 primeiros são institutos que só podem ser utilizados no caso de cessação do vínculo com o patrocinador ou com o instituidor. O último, que é o autopatrocínio, pode ser com cessação de vínculo ou sem. Como é que funciona o autopatrocínio? Vamos dizer que o indivíduo saiu da empresa, mas ele quer continuar a ter um plano de previdência complementar. Então, ele mesmo fora da empresa, ele paga a parte dele e a parte do patrocinador e segue vinculado ao plano com a constituição de reserva no mesmo patamar que ele tinha antes, porque ele vai pagar a parte do patrocinador. Uma outra forma de usar autopatrocínio é o seguinte: um determinado, a gente podia até ver isso, um servidor que tirou licença sem vencimento e ele quer continuar pagando mensalmente as contribuições para a FUNPRESP. Ele paga a parte dele e a parte da União, do governo federal, e ele continua tendo também o mesmo patamar de capitalização de recursos que ele tinha antes, sendo que ele banca a parte dele e a parte do patrocinador. O benefício proporcional diferido, você vê que exige aqui a cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou cessação do vínculo associativo com o instituidor, antes desse participante adquirir o direito ao benefício pleno. Ele tem 20 anos de empresa, sai da empresa, Se ele tivesse completado 30 anos, ele teria o benefício pleno. Se ele tivesse completado 25 anos, ele poderia ter um benefício pleno antecipado. Dependendo do plano, se encontra variações. Mas o fato é que ele saiu da empresa com 20 anos de contribuição para o fundo de pensão. E ele não quer tirar os seus recursos do fundo de pensão. Então, ele vai fazer a opção pelo benefício proporcional diferido. O que acontece nesse caso? Ele vai, quando se passarem 30 anos, ele vai receber um benefício proporcional aos 20 anos que ele contribuiu. Ele não tem direito a benefício no momento em que ele sai. Quando se passar o tempo necessário para o benefício pleno, ele recebe um benefício proporcional aos 20 anos que ele contribuiu, Então, diz que o benefício proporcional diferido é um instituto a ele garantido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor, antes da aquisição do direito ao benefício pleno a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade. Então, precisa da cessação do vínculo antes da aquisição do direito ao benefício pleno, e esse benefício só vai ser concedido lá na frente quando forem cumpridos os requisitos para o benefício pleno. Ou seja, passaram-se os 30 anos, ele já tinha saído há 10 anos da empresa, mas deixou os recursos dele lá no fundo de pensão, ele vai receber o benefício dele calculado proporcionalmente. Bom, a portabilidade é quando ele porta o direito acumulado de um plano para outro plano, em outra entidade, pode ser até portabilidade de entidade fechada para entidade aberta, Então, a portabilidade, ela faz com que o direito acumulado do participante num plano passe para outro plano. Esse direito acumulado corresponde às reservas constituídas pelo participante ou à reserva matemática, o que for maior, o que for mais favorável. Não se admite a portabilidade quando não ocorre cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador. Então, uma pessoa é empregada da Petrobras, tem plano de benefício no fundo de pensão da Petrobras, que é a Petros, e quer portar esses benefícios para uma entidade aberta. Só que ele não deixou de ser funcionário da Petrobras. Ele pode portar se ele não deixou de ser funcionário da Petrobras? Não pode. Não será admitida a portabilidade na inexistência da cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador. Bom,
o órgão regulador ele já definiu o período de carência para a portabilidade. Existem resoluções do Conselho de Gestão, existe uma resolução que trata dessa matéria. A portabilidade ela não é um resgate, porque no resgate o participante retira valores do plano de benefício, do fundo de pensão. Tá? No caso da portabilidade, ela não caracteriza resgate, o dinheiro não passa pela mão do participante. É vedado, inclusive, que os recursos financeiros correspondentes transitem pelos participantes dos planos de benefício sob qualquer forma. O recurso, tá, o direito acumulado, né, vai de um plano para outro, de uma entidade para outra e não transita pela conta do participante. O resgate é um instituto onde o indivíduo ele pode retirar a totalidade das contribuições vertidas, né, as contribuições que ele pagou para o plano de benefício, descontando as parcelas de custeio administrativo. E o autopatrocínio é a faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida. Às vezes, por exemplo, num banco, o indivíduo ele tinha uma gratificação porque trabalhava no caixa. Então, ele pagava a contribuição para o fundo de pensão sobre a remuneração total, inclusive com essa gratificação dele. E ele deixa de ser caixa, deixa de perceber essa gratificação, mas ele não quer diminuir o patamar contributivo dele para o plano de previdência complementar. Então, assim, ele continua pagando sobre o total da remuneração, conforme era o valor com a gratificação, tá? Pagando tanto a parte dele como a parte do patrocinador. O patrocinador só vai estar pagando sobre a remuneração, não mais sobre essa gratificação, porque ele era caixa. Mas ele entendeu de querer continuar pagando a parte dele e do patrocinador sobre essa gratificação, ele pode fazer isso. Houve uma perda parcial de remuneração, mas ele pode continuar pagando a contribuição dele do patrocinador, ou seja, usando, né, esse mecanismo, esse instituto do autopatrocínio para manter o patamar contributivo dele. Muito bem. Não se admite, repetindo aqui o que nós vimos ali no resumo, não se admite a portabilidade quando não acontecer cessação de vínculo empregatício do participante com o patrocinador. E o órgão regulador, que é o Conselho de Gestão, define qual é a carência para poder fazer a portabilidade. Na regulamentação da portabilidade, o Conselho de Gestão vai levar em consideração para estabelecer os requisitos da portabilidade se o plano de benefício foi instituído antes ou depois da publicação da Lei Complementar 109 e qual é a modalidade do plano de benefício, se é BD, se é CD, se é contribuição variável. O Instituto da Portabilidade, quando os recursos, o direito acumulado for para uma entidade aberta, então, nós estamos falando de plano de benefício de uma entidade fechada. É possível portar o direito acumulado de uma entidade fechada para uma entidade aberta? Sim, mas existem condições, existem exigências a serem cumpridas, tá? Então, quando vai se portar o direito da entidade fechada para a entidade aberta, essa portabilidade só vai ser admitida se a integralidade dos recursos financeiros correspondentes ao direito acumulado do participante, que está indo para essa entidade aberta, for utilizada lá na entidade aberta para contratar renda mensal vitalícia. Ou, se não for, está tirando os recursos da entidade fechada, levando para a entidade aberta, portando os recursos, tá? A expectativa aí é de que a entidade aberta, para que isso seja autorizado, a entidade aberta assegure um plano de benefício com renda mensal vitalícia. Ou seja, vai pagar um benefício enquanto, quando ele implementar as condições, enquanto o participante viver. Muito bem. A outra possibilidade, que é, aí depois do ou aqui, é o seguinte: os recursos vão ser portados da entidade fechada para a entidade aberta. Essa entidade aberta não oferece plano de benefício com garantia de renda mensal vitalícia. Mas essa entidade aberta oferece, um plano de benefício que vai garantir renda pelo mesmo período,
tá certo? É por prazo determinado, mas é um prazo mínimo que não é inferior ao período em que a respectiva reserva foi constituída. Ou seja, ele está levando para uma entidade aberta e essa entidade aberta não garante renda mensal vitalícia nos seus planos de benefício, mas garante, tá, uma renda mensal por 20 anos. E 20 anos foi exatamente o que ele pagou lá de contribuições para a Previdência Complementar enquanto ele estava na entidade fechada. Se a entidade aberta garantir por prazo determinado, mas esse prazo for durante o mesmo número de anos que ele, pagou a contribuição dele anteriormente para a entidade fechada, tá ok. Então ele pagou durante 20 anos, contribuições para uma entidade fechada e essa entidade aberta para onde ele está levando os recursos vai pagar para ele uma aposentadoria durante 20 anos, ok. Então está obedecendo ao requisito para portar da fechada para a aberta. A outra situação, tá, que temos que verificar aqui é que o limite mínimo é de 15 anos de período de concessão de benefício na entidade aberta. Então vamos dizer que esse indivíduo pagou 10 anos um plano de benefício numa entidade fechada, está portando para uma entidade aberta o seu direito, mas os recursos lá vão ser utilizados nesse plano da entidade aberta para pagar benefícios por 10 anos. O benefício que ele vai receber nessa entidade aberta é 10 anos. Aí você vai dizer, poxa vida, ele pagou por 10 anos a entidade fechada e ele vai começar a pagar agora a entidade aberta e nesse plano, na entidade aberta, para onde ele vai levar os recursos, a entidade vai pagar benefício por 10 anos. É o mesmo prazo, de constituição de pagamento de contribuição de constituição desse direito que ele acumulou na fechada. Pode essa coisa, de 10 anos com 10 anos? Não pode. Por que não pode? Porque para onde ele levar os recursos, se não for renda vitalícia, se for renda por prazo determinado, o prazo mínimo de pagamento de benefício nessa entidade aberta tem que ser de 15 anos, tá? O mínimo de pagamento de renda tem que ser um período de 15 anos. Então, vamos ler de novo aqui para ver se é isso mesmo. O Instituto de que trata o inciso 2. Qual é? O Instituto da Portabilidade. Quando for efetuado para a entidade aberta, nós estamos falando de planos da fechada, então está levando os recursos da fechada para a aberta, somente será admitido quando a integralidade dos recursos financeiros correspondentes ao direito acumulado do participante for utilizado lá na entidade aberta para a contratação de renda mensal vitalícia, ou por prazo determinado, cujo prazo mínimo não pode ser inferior ao período em que a respectiva reserva foi constituída, limitado ao mínimo de 15 anos, observada a regulamentação, tá, que for feita pelo órgão regulador. Vamos lá. Então, a portabilidade, quando efetuada para a entidade aberta, tem que ter, a garantia de que a integralidade dos recursos financeiros vai ser utilizada para renda mensal vitalícia ou por prazo determinado. E que prazo é esse? O prazo mínimo não pode ser inferior ao período em que a respectiva reserva foi constituída. E limitado esse prazo a um mínimo de 15 anos de pagamento de benefício. Muito bem. Portabilidade não é resgate. É vedado que os recursos financeiros correspondentes transitem pelos participantes dos planos de benefícios sob qualquer forma, e o direito acumulado corresponde às reservas constituídas pelo participante ou à reserva matemática, o que for mais favorável, tá? Os planos de benefícios da entidade fechada de previdência complementar, eles têm que ser oferecidos, tá, para todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores. Vamos dizer que uma empresa cria, uma entidade fechada que vai ofertar planos de benefício de previdência complementar para os empregados do patrocinador, tá? Então, essa empresa que vai patrocinar esse fundo de pensão tem que dar conhecimento a todos os empregados, oferecer a todos eles a possibilidade de se filiar à previdência complementar desse fundo de pensão. Os empregados decidem se querem ou não, porque a previdência complementar é de filiação facultativa. Mas o empregador, ele tem que obrigatoriamente oferecer a todos
É obrigação do empregador, enquanto patrocinador, oferecer o plano a todos e é faculdade dos empregados aderirem ou não a esse plano que o empregador está oferecendo. Então, são equiparáveis, quando fala que tem que oferecer a todos, tem que oferecer também, tá? Aos gerentes, diretores, conselheiros, ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores. Porque para efeito da Lei Complementar 109, essas pessoas são equiparáveis aos empregados e aos associados. Muito bem, é facultativa a adesão aos planos. É obrigatório, tá? Que os empregadores, os instituidores, né? Os empregadores enquanto patrocinadores, as associações, sindicatos enquanto instituidores, ofereçam a todos. Mas é faculdade do empregado, do servidor, do associado aderir ou não, tá? Essa questão da obrigatoriedade de oferecer a todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores o plano de benefício não se aplica quando for um plano em extinção, tá? A entidade mantém alguns planos e um deles está em extinção. Esse plano em extinção vai ter que ser oferecido a todos? Não, tá? Né? Aqueles para os quais os acessos de novos participantes esteja vedado. Então, esse daí não precisa ser oferecido a todos. Vamos lá. As alterações promovidas, tá? Processadas nos regulamentos dos planos, elas vão se aplicar a todos os participantes da entidade fechada a partir de sua aprovação pela Previc, observado o direito acumulado de cada participante até a data da alteração. Então, alterou o plano, essa alteração é submetida à Previc para que ela aprove a alteração do regulamento do plano de benefícios. Aprovada essa alteração do regulamento do plano de benefícios, as mudanças vão se aplicar a todos a partir daquela data, tá? Agora, vai ter que se respeitar o direito acumulado segundo as regras anteriores de um participante até a data da alteração. Agora, vamos dizer que na hora da alteração tenha um participante que já cumpriu todos os requisitos para obtenção dos benefícios que estavam naquele plano na sua redação anterior. Ele tem a garantia de que se aplique as disposições anteriores à alteração, tá? Então, quando sai a alteração do plano de benefício, existia um participante que já tinha implementado todas as condições segundo as regras anteriores. Ele tem direito garantido, tá? De que o benefício dele vai ser concedido conforme as regras anteriores. É o que diz o parágrafo único, ok? Tá? Muito bem. O plano de custeio. Cada plano de benefício tem o seu plano de custeio. O plano de custeio tem que ter uma periodicidade mínima anual, tem que estabelecer o nível de contribuição necessário para a constituição de reservas garantidoras de benefício, de fundos e de provisões, assim como a cobertura das demais despesas, conforme critérios fixados pelo órgão regulador. Então, despesas administrativas, tá? Também tem que ter previsão no plano de custeio. O regime financeiro de capitalização, ele é obrigatório para benefícios, tá? Programados e continuados, para benefícios cujo pagamento se dê em prestações programadas e continuadas. Então, benefício programado e continuado, o regime tem que ser de capitalização. Observando-se critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o cálculo das reservas técnicas tem que atender à peculiaridade de cada plano de benefícios. E esse cálculo das reservas, nós já vimos em aula anterior, ele tem que estar expresso em nota técnica atuarial. Essa nota vai ser, apresentada obrigatoriamente à Previc e nessa nota devem constar as hipóteses utilizadas para o cálculo das reservas, sendo que essas hipóteses elas devem guardar relação com as características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor. Ou seja, as hipóteses para cálculo, utilizadas para cálculo das reservas, têm que levar em consideração
as características daquele grupo de trabalhadores, tá? O grau de risco envolvido na atividade, a quantidade de homens e mulheres, a faixa etária desses, né, indivíduos que vão ser participantes dos planos de benefício. Do plano em questão, cada plano tem que ter, conforme ele diz aqui, ó, cálculo da reserva, tá? Para cada plano tem que ter, né, o cálculo das reservas que são, né, feitas, esse cálculo é feito de acordo com as peculiaridades do plano de benefício. Então, tem que observar critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, atender às peculiaridades de cada plano de benefício, o cálculo das reservas técnicas. Tem que estar expresso em nota técnica atuarial. De apresentação obrigatória. E essa nota tem que ter as hipóteses utilizadas que tem que estar, né, em consonância com as características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador e instituidor. As reservas, provisões e fundos de cada plano e os exigíveis a qualquer título deverão atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefício, ressalvadas as excepcionalidades definidas pelo órgão regulador, tá? Então, tá aí. As reservas têm que atender de forma permanente à cobertura, né, integral dos compromissos assumidos, reservas, provisões e fundos. Bom, as contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade prover o pagamento de benefícios de natureza previdenciária, observando-se, né, as especificidades da lei complementar. Então, contribuições destinadas às reservas servem para pagar benefícios previdenciários. As contribuições, elas podem ser normais ou extraordinárias. As contribuições normais são aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano. E as extraordinárias são aquelas destinadas a custeio de déficit, serviço passado e outras finalidades que não são atendidas pela contribuição normal, tá? Então, as contribuições normais servem ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano. E as extraordinárias também atendem a situações extraordinárias. O resultado superavitário. O que acontece com o superávit, tá, obtido no âmbito de um plano de benefício? No final do exercício, quando tem superávit, tendo já sido satisfeitas as exigências, né, regulamentares relativas aos planos, o superávit vai ser usado para a constituição de uma reserva de contingência para garantir benefícios. Até o limite, está aqui, tá, de 25% das reservas matemáticas. Então, eu tenho um patamar que é o de 25% das reservas matemáticas, que vai ter, então, esse montante de recursos sendo destinado a uma reserva de contingência. Constituída essa reserva de contingência, se houver ainda um superávit, maior ainda, tá, do que esses 25% das reservas matemáticas, já foi, né, o superávit para a reserva de contingência, mas ainda tem mais dinheiro, sobrou mais dinheiro. Os valores excedentes vão constituir uma reserva especial para a revisão do plano de benefício. Então, o superávit maior que 25%, o que ultrapassar 25% da reserva matemática, vai para uma reserva especial, cujo objetivo é a revisão do plano de benefício. Se essa reserva especial não for utilizada por 3 exercícios consecutivos, vai ter que ser feita uma revisão obrigatoriamente do plano de benefícios. A revisão pode implicar em redução de contribuições, né? E aí vai se levar em conta a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores, participantes, inclusive assistidos, para reduzir para todo mundo, tá? O resultado, só um instantinho. Vamos lá. Então, porque assim, a revisão, ela pode resultar em
redução das contribuições ou ela pode resultar em aumento dos benefícios, tá? Vamos aqui. Agora, superávit a gente já viu o que é feito com ele. Vamos ver o déficit. Se houver déficit a ser equacionado, ele vai ser equacionado pelos patrocinadores, participantes e pelos assistidos. Então, o resultado deficitário no plano, né, ou nas próprias entidades vai ser equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos na proporção existente entre as suas contribuições. Isso sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade. Então, vamos dizer o seguinte, houve um déficit, os patrocinadores, participantes e assistidos vão entrar de alguma forma para equacionar esse déficit. A gente vai já ver a forma como isso acontece. Muito bem. Agora, se esse prejuízo, esse déficit foi causado por um dirigente que agiu no sentido de causar algum dano, a forma dele agir, tá, faz com que ele deva ser responsabilizado por esse dano, por esse prejuízo causado à entidade. A entidade vai entrar com uma ação regressiva contra esse indivíduo, tá? E ainda que os demais, né, atores aí, patrocinador, participante, assistido, estejam já tomando, né, medidas para equacionar o déficit, entra-se com essa ação regressiva. Se a ação regressiva tiver sucesso no sentido de fazer retornar recursos para a instituição, para a entidade, esse retorno de recursos vai fazer com que se tomem também algumas providências que nós vamos ver adiante. Então, né, vamos ver aqui. O equacionamento, ele pode ser feito, dentre outras formas, aumentando contribuições, instituindo contribuição adicional ou reduzindo o valor dos benefícios a conceder. Reduzindo o valor de benefícios a conceder, tá? Observando normas estabelecidas pelo órgão regulador. Tá? Por que quando se trata de normas, de estabelecer normas, eu falo do regulador? Porque a Previ, que é o órgão fiscalizador, fiscaliza. Aí existe um conselho que vai regular através de resoluções que vão detalhar o cumprimento dessas disposições. Então, o equacionamento pode ser feito através do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional e redução do valor do benefício a conceder. Vai vir um parágrafo aí que diz o seguinte, que eu não posso reduzir benefício concedido, tá? Eu posso reduzir o valor dos benefícios a conceder. A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos. Então, se o equacionamento envolve uma redução de benefícios, é de benefícios a conceder, porque os assistidos que já estão recebendo benefício, que vão entrar para equacionar o déficit, eles não vão ter o seu benefício reduzido, não, tá? A redução dos valores de benefício não se aplica aos assistidos que já estão recebendo benefício, sendo cabível, no caso de assistidos, a instituição de contribuição adicional para a cobertura do acréscimo em razão da revisão do plano. Então, os assistidos, eles não têm seu benefício reduzido, mas eles podem ter que comparecer com uma contribuição adicional para equacionar o déficit. Vamos lá. Se retornarem à entidade os recursos equivalentes ao déficit, em consequência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial administrativa, os valores desses recursos que estão voltando para a entidade deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições ou em melhoria dos benefícios. Então, os recursos retornaram, redução das contribuições ou melhoria dos benefícios, tá bom? Bom, ao final de cada exercício, coincidente com o ano civil, as entidades fechadas, elas têm que levantar demonstrações contábeis e avaliações atuariais de cada plano de benefício. E esse levantamento, né, de demonstrações contábeis e avaliações atuariais tem que ser feito por profissional legalmente habilitado, né, ou pessoa jurídica legalmente habilitada, e os resultados, tá, desses levantamentos têm que ser encaminhados para a Previc e divulgados para os participantes e assistidos, tá? Nós vamos parar aqui, na próxima aula nós vamos terminar os planos de benefício das entidades fechadas e vamos conversar também sobre as entidades abertas. Até lá!